Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos entrar em um outro momento, um momento importante da história, que vai ser o início da Idade Moderna. Nós vamos falar na aula de hoje sobre o processo do Renascimento. Como é que vai acontecer esse processo renascentista? Lembrem que nas aulas anteriores, desde o início do ano, até aulas há um tempinho atrás, a gente estava falando sobre as primeiras civilizações. As primeiras civilizações, elas estão englobadas no primeiro momento da história, que é conhecido como, na primeira divisão da história, como é conhecido como História Antiga. Nós já passamos em alguns momentos da Idade Média e agora nós vamos entrar num outro processo importante da história, que vai ser o Renascimento, vai ser um novo modelo aí social que começa a vigorar, social, político, econômico, e aí nós vamos entender direitinho como é que acontece todo esse processo renascentista nesse processo da história da Idade Moderna, ok? Vamos lá começar nossa aula. E aí nós começamos com essa primeira imagem e conceituando aí o que seria esse processo do Renascimento. Vamos lá ao conceito. Movimento intelectual, artístico e literário ocorrido na Europa, especialmente na Itália, nos séculos XV e XVI, cuja a denominação é uma referência ao pensamento greco-romano e serviu de fundamentação para a transição entre a Idade Média e Moderna. Vejam aí o conceito inicial que diz assim: movimento intelectual, artístico, literário, ocorrido na Europa. Então veja que não é um acontecimento, não é um fato só que vai desencadear o processo da Idade Moderna. Especificamente aí o que a gente vai citar hoje, que é o Renascimento. Mas vão ser vários acontecimentos, alguns acontecimentos importantes que vão fazer com que a sociedade ela se modifique. A forma de produzir algo, alguma coisa, ela seja totalmente modificada. Vamos lá. Fatores que motivaram o Renascimento. Nós temos o primeiro fator, que é um fator importante. Todos esses fatores vão ser fatores importantes. Mas eu quero que vocês entendam e compreendam cada elemento que está dentro desse processo motivacional. Primeiro, nós vamos ter aí as cruzadas. O que eu preciso entender em relação às cruzadas para que eu possa compreender esse processo na totalidade do Renascimento? Vamos lá. Quem é que inicia o processo de cruzadas? Quem é que vai ter a ideia de iniciar esse processo cruzadista? A Igreja Católica. Lembram que nas aulas passadas, nas aulas sobre a Idade Média, a gente já falou sobre esse ponto. Teve uma aula. Se você não pegou essa aula, vai lá e volta lá e pega essa aula, que essa aula é muito importante. É uma aula que fala sobre as cruzadas. O que foi as cruzadas? Que movimento foi esse? Quem é que iniciou esse processo cruzadista? E qual o objetivo desse processo? Aqui nós vamos fazer um pequeno resumo para que vocês entendam esses fatores na totalidade. As cruzadas foram movimentos criados, iniciados pela Igreja Católica e tinham por um objetivo tomar a Arábia das mãos dos muçulmanos. Por quê? A Igreja olhava os muçulmanos como povos infiéis, porque eles não adoravam Jesus Cristo. Eles adoravam Alá, um outro Deus. Então, por isso eles estavam sendo infiéis. E naquele momento estava vigorando, estava em desenvolvimento todo o processo do cristianismo, da figura de Cristo, da adoração a Cristo. Então a igreja olha para os muçulmanos como os infiéis. E eles, como infiéis, eles têm que sair daquelas terras, porque aquelas terras, já que eles não adoram Jesus Cristo, ela não pertence a eles. Pertence à igreja, porque a Igreja Católica, porque eles adoravam a Jesus Cristo naquele contexto, ok? Segundo, desenvolvimento do comércio. O que é que tem a ver as cruzadas com o desenvolvimento do comércio? Os nobres, quando vão para aquela região da Arábia, eles começam a observar tudo que estão à volta deles.
E uma das coisas que vai estar à volta deles é o processo comercial que foi difundido na Arábia a partir do século V, século VI. Aqueles homens eles já tinham um processo, uma facilidade com o processo comercial. Então, nesse ponto específico aí, os nobres começam a olhar e perceber que aquilo é bom. E quando eles voltam para a Europa, eles querem introduzir esse mesmo movimento comercial que existia na Arábia, eles querem introduzir aqui na Europa. Terceiro, desenvolvimento das cidades. A partir do momento que os nobres começam a colocar em prática tudo aquilo que eles viram na Arábia, é natural que as coisas comecem a mudar ao seu redor. E uma das coisas que vão ser modificadas são as cidades. As cidades elas começam a tomar forma, elas começam a passar por um processo de reformas, de mudanças. E isso tudo por conta de um processo que foi criado pela igreja, que é o processo das cruzadas. E esses elementos vão ser muito importantes para esse cenário, porque quando os nobres voltam, eles voltam com outros conceitos em relação ao comércio, eles voltam com outra visão, com outras ideias, e chegando na Europa eles vão colocar em prática. Próximo ponto, influência das civilizações. Nós vamos ter uma influência muito importante, e a gente viu lá no conceito, lá no início, as influências aí greco-romanas. O que é que isso tem a ver? Veja bem, a gente já falou sobre isso em algumas aulas, só estou pincelando aqui alguns pontos para que vocês consigam unir aí essas peças do quebra-cabeça. Nas primeiras civilizações, nós vamos ter o desenvolvimento do homem em várias áreas. Nós vamos ter civilização como o Egito, que vai iniciar processos importantes para o homem, que é o processo de mumificação, que vai fazer com que esse homem ele comece a retirar os órgãos por conta do processo de mumificação, e ele chega no momento em que ele quer saber qual a funcionalidade daquele órgão ali no corpo humano. Então ele vai estudar mais sobre aquele órgão. E hoje nós temos aí um desenvolvimento belíssimo na medicina relacionado ao estudo dos órgãos. Nós vamos ter também, na Grécia, o processo de filosofia, de desenvolvimento do raciocínio, da crítica, do pensamento, e isso vai estar relacionado. Quem foi que iniciou esse processo? Primeiras civilizações, lá na Grécia Antiga. Nós vamos ter os fenícios com outras relações comerciais, iniciando aí lá na Fenícia, com outros povos, trocando mercadorias, levando mercadorias para outros locais. Nós vamos ter também a Mesopotâmia, com todos os processos relacionados aí nós vamos ter processo de criação de diques, canais de irrigação, tudo isso feito aonde? Na Mesopotâmia. Então, em cada civilização dessa, nós vamos ter uma contribuição. Nós vamos ter informações, nós vamos ter aprendizados importantes. Quando se chega nesse momento, quando se chega na Idade Média, vai haver uma parada dessa produção por conta da igreja. A igreja naquele momento vai começar a dominar aquele cenário. E o homem agora vai ser impossibilitado de colocar em prática essas ações. Quando chega aí na Idade Moderna, quando termina a Idade Média, que inicia a Idade Moderna, nós vamos ver que esses valores, todos esses pontos que foram considerados importantes lá no início, nas primeiras civilizações, nas culturas greco-romanas, e todo esse aprendizado que foi parado pela igreja, ele começa a ser valorizado. E é por isso que nós citamos aí o tema da aula, renascimento. Algo que estava aí dormindo, ele vai renascer. Toda essa produção intelectual, tudo aquilo que o homem fez e produziu, ele vai dar continuidade agora nesse momento. Foi parado durante a Idade Média, mas agora na Idade Moderna ele vai receber uma motivação e vai dar continuidade àquilo que foi parado anteriormente, ok? Nós vamos ter os muçulmanos, que vão ser um fator importante, como a gente já citou aqui,
Onde é que os muçulmanos entram, pessoal? Na questão comercial. Os nobres vão visualizar isso e vão trazer para a Europa. Nós vamos ter o humanismo, que vai ser a valorização do homem. O homem foi esquecido por conta desse processo durante a Idade Média, mas agora ele vai ser valorizado. É o que a gente fala aí do humanismo. E, diante disso, nós vamos ter a formação das monarquias nacionais. Os reis vão começar a ocupar agora os lugares e o poderio que era anteriormente da igreja, ele começa a cair. E é nesse contexto que nós vamos observar que vai ver a formação das monarquias nacionais, ou seja, o fortalecimento desses monarcas, que é o que a gente vai ver na história, de absolutismo, vai conhecer dentro da história de absolutismo. E aí nós vamos ver aí um mapa que mostra a extensão das cruzadas, como ela foi importante, olha, Inglaterra, França, Itália, Constantinopla, Chipre, Damasco, Terra Santa, Jerusalém. Veja os pontos e as localidades que as cruzadas tomam, né? E aí vamos a algumas características para que vocês entendam e compreendam. De um lado nós vamos ver aí o antigo regime, que foi esse regime instaurado pela igreja nesse processo aí de Idade Média, ok? Vamos observar. Então vamos à nossa tabela que diz assim: antigo regime, pensamentos manipulados pela Igreja Católica, exaltação de Deus, teocentrismo, essa visão de Deus no centro de tudo, pessimismo, o homem ele não podia fazer nada, tudo que ele fizesse estava errado, então essa crítica era muito dura em cima do homem. Retração da arte, por isso que o homem ele não vai produzir absolutamente nada nesse período, ele era visto como um serviçal. Nós vamos ter as teorias do geocentrismo e nós vamos ter a descentralização política. Quando a gente fala de geocentrismo, a Terra está no centro do universo e os planetas estão ao redor, certo? Vamos agora para a visão voltada para o Renascimento, características dentro desse processo renascentista. Pensamentos inspirados na antiguidade greco-romana, que nós falamos anteriormente. Por que esses pensamentos eram inspirados? Porque naquele momento os homens estavam produzindo muitas coisas. Eles estavam, a curiosidade e até a necessidade fez com que o homem inventasse diversas coisas. Exaltação da personalidade. Nós vamos ter a figura do antropocentrismo, o homem aí no centro do mundo, de tudo. Vamos ter uma visão muito grande do otimismo, do progresso, predomínio da pintura. Nós vamos ver muitos artistas se destacando nesse cenário renascentista. Vamos ter outra característica importante que vai ser o individualismo. O homem agora ele vai olhar para si e ele vai dar valor ao homem, ao ser, à sua individualidade. Nós vamos ter a teoria heliocentrista, onde o Sol está no centro do universo e os planetas que se movimentam ao redor do Sol. Nós vamos ter o centralismo político. É no Renascimento que se inicia todo o processo, como a gente já falou anteriormente, o processo do absolutismo, ok? E é nesse contexto que vai haver a centralização política, aquele rei absoluto, que todo o domínio está nas suas mãos, ok? Continuando, vamos lá. Nós vamos ter características relacionadas ao humanismo, que é essa valorização do homem. Vamos ver alguns pontos. O estudo da antiga cultura greco-romana, que podia tornar o homem verdadeiramente humano, surgiu na Itália no século XIV. E aí nós temos os primeiros humanistas. Francisco Petrarca, considerado o pai do humanismo. E dentro das suas obras nós temos África, Guerras Púnicas, Laura de Neves, Canções. E nós vamos ter João Boccaccio, poeta, prosador e humanista latino, nasceu em Paris e as suas obras são Decamerando a Genealogia dos Deuses. Quando a gente fala do humanismo, nós estamos falando
da exaltação e da valorização do homem, ok? Lembrem sempre desse contexto. O humanismo está relacionado à figura do homem, à exaltação. Expansão do humanismo. Vamos ver alguns pontos também. Fatores. Proteção dos mecenas. Os mecenas vão ser homens que vão patrocinar obras de arte. Fuga dos sábios bizantinos para a Itália. Nós vamos ter pessoas importantes chegando na Itália. E isso vai ser importante para a disseminação do conhecimento, porque outras pessoas vão começar a aprender outras coisas. Invenção da imprensa. A imprensa também vai ser importante, principalmente no processo, e vai impulsionar cada vez mais, principalmente no processo de reforma protestante, com Martinho Lutero. Quando Martinho Lutero faz as 95 teses e afixa na igreja lá de Gutenberg, nós vamos ver que Martinho Lutero ele vai utilizar dessa imprensa para poder disseminar essas informações, esses informativos, os folhetos relacionados com aquilo que a igreja estava fazendo naquele momento. Os mecenas eram ricos e poderosos comerciantes, príncipes, condes, bispos e banqueiros, que financiavam e investiam na produção de arte como maneira de obter reconhecimento e prestígio na sociedade. Em 1455, o inventor alemão Johannes Gutenberg criou a tipografia e permitiu que os textos antes manuscritos fossem agora impressos. Então percebam também que até nesse contexto de equipamentos, nós vamos ter um processo de ideias colocadas em práticas, numa velocidade, numa rapidez muito grande, que vai dar impulso e movimentação para a criação de outras peças, de outras máquinas, nesse contexto aí, para desenvolvimento da imprensa. Vamos lá algumas características nesse processo aí do humanista. Características: o homem sendo a medida de todas as coisas. Nós vamos ter essa valorização do homem. Interesse pela anatomia humana. De onde veio esse interesse inicial? Lá das primeiras civilizações, do Egito, quando se inicia todo o processo de mumificação, que é feito um corte abaixo aí do abdômen e se retiram os órgãos. Então, nesse processo, esses homens vão começar a ter curiosidade, saber e começar a se questionar: para que serve isso aqui? Para que serve aquilo ali? Empirismo. Nós vamos ter a figura do empirismo. Que seria empirismo? Seria você aprender algo, alguma coisa, através da experiência. Então, o empirismo também vai fazer parte desse contexto, nesse momento. A aproximação da arte com a ciência, nós vamos ver pinturas, gravuras, tudo relacionadas, livretos, tudo relacionados a esse momento, que vai ser um momento importante, onde o homem ele vai ter um impulso maior, ele vai ter um empurrão, e isso vai fazer com que essas potencialidades desse homem que está guardado, eles se coloquem em prática agora. E aí vamos às questões que estão relacionadas com aquilo que nós falamos na aula de hoje. Primeira questão diz assim: qual das alternativas abaixo apresenta característica do renascimento cultural? Letra A, teocentrismo, valorização da cultura egípcia, valorização da religião, estética fora da realidade. Alternativa B, geocentrismo, valorização apenas de temas religiosos, influência do misticismo, estética monocromática. Alternativa C, temas não relacionados com realidade, pobreza de cores nas pinturas, teocentrismo, valorização de temas abstratos. Ou letra D, antropocentrismo, valorização da cultura greco-romana, valorização da ciência e da razão e busca do conhecimento em várias áreas. Qual a alternativa aí? Seria a alternativa correta. Vamos lá observar. Alternativa D, alternativa que trabalha com a perspectiva aí do antropocentrismo. Vamos agora para a segunda questão, que diz assim: leia esse trecho em que se faz referência à construção do mundo moderno.
Os modernos são os primeiros a demonstrar que o conhecimento verdadeiro só pode nascer do trabalho interior realizado pela razão, graças a seu próprio esforço, sem aceitar dogmas religiosos, preconceitos sociais, censuras políticas e os dados imediatos fornecidos pelos sentidos. A leitura do trecho nos permite identificar características do Renascimento, assinale a afirmativa que contém essas características. Letra A. Nova postura com relação ao conhecimento, a qual transforma o modo de entendimento no mundo e do próprio homem. Letra B. Ruptura com as concepções antropocêntricas, a qual modifica as relações hierárquicas e senhoriais. Letra C. Ruptura com o mundo antigo, a qual caracteriza um distanciamento do homem face aos diversos movimentos religiosos. Alternativa D. Adaptações do pensamento contemplativo, as quais reafirmam a primazia do conhecimento da natureza em relação ao homem. Vamos lá, a característica aí do Renascimento. Letra A, uma nova postura em relação ao conhecimento. Esse homem vai aprender mais coisa nesse momento, porque ele vai ser estimulado, ele vai ser motivado a isso. E ele vai colocar agora suas potencialidades, tudo aquilo que estava guardado, ele vai colocar para fora, a partir dessas motivações que ele vai receber nesse contexto, a qual transforma o modo de entendimento do mundo e do próprio homem. Nós ficamos por aqui com a aula de hoje e eu deixo aí uma atividade do livro, no capítulo 7, nas páginas 1 e 15. Fiquem com Deus, bons estudos e até mais, até nosso plantão de dúvidas. Tchau, tchau, pessoal.